Vocês já pararam para se perguntar o que é Laugh Tale? A resposta simples e a mais lógica é uma ilha. Mas será que a ilha mais importante de One Piece, procurada por todos os piratas e que foi apagada dos mapas pelo próprio governo mundial, seria apenas mais uma ilha? O lugar em todo o mundo de One Piece que mais se aproxima do Reino Antigo e que conecta diretamente o tempo atual ao século perdido pode estar em um lugar extremamente inusitado e confia em mim, essa teoria maluca vai fazer sentido. E nós vamos um pouco além de simplesmente descobrirmos onde e o que é Laugh Tale, como traremos para vocês uma teoria incrível sobre o verdadeiro nome do Reino Antigo. E tudo isso pode ser encontrado há muito tempo no mangá, mais precisamente no que está se tornando um dos nossos arcos favoritos, o arco de Drum. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Vamos direto ao ponto aqui. Acreditamos nessa teoria que diz que o tesouro One Piece é uma terra ou uma ilha. E essa terra está dentro de Zunisha. One Piece é o antigo reino que desapareceu misteriosamente durante o século vazio. O seu nome já foi revelado em diversos momentos do mangá, mas vamos deixar o melhor para o final. Nós nunca trouxemos essa teoria para o canal, então vamos dar um contexto para que faça sentido na mente de vocês. Nessa parte vamos apenas especular, mas temos uma forte crença de que a terra que desapareceu misteriosamente foi em parte devido a Joy Boy e Zunisha. Com a batalha final entre Kaido e Luffy, agora temos evidências de que a fruta de Luffy era a fruta que pertenceu ao Joy Boy. Agora também vimos que o despertar de Luffy concede a ele a capacidade de ficar tão grande quanto uma ilha inteira e pode fazer a terra ao seu redor se comportar como borracha. Essa teoria diz que se Luffy pode fazer isso com seu próprio corpo, ele poderia fazer isso até mesmo com uma ilha inteira. Acreditamos que no meio de uma batalha, Joy Boy deve ter encolhido o Reino Antigo para protegê-lo em algum momento de crise. Joy Boy provavelmente precisava encontrar uma maneira de afastar a Terra do perigo, pois estava sendo alvo do governo mundial, ou mais especificamente, de In. Infelizmente, por um acidente cômico, Zunisha em sua forma gigante deve ter engolido acidentalmente a Terra encolhida. E pelo seu pecado, foi condenado a vagar carregando o Reino Antigo dentro de si, até que o dia prometido chegasse. Sim, nesse ponto vocês já devem estar indo comentar que ficamos loucos e que essa teoria não faz o menor sentido. É a primeira vez que nós revelamos a teoria antes de trazer o embasamento, porque ela realmente faz muito sentido e vamos provar a partir de agora. Infelizmente, como agora sabemos, Joy Boy não conseguiu vencer o poder que se opunha a ele. O governo mundial é a atual figura autoritária do mundo, no entanto, Joy Boy sabia que alguém, um dia, continuaria o seu sonho. Acredito que em seus últimos momentos de vida, Joy Boy falou com Zunisha. Ele condenou seu bom amigo Zunisha a 800 anos de punição, entre aspas, porque ele entendeu que Zunisha não seria capaz de digerir borracha, então nem tudo estava perdido, o reino estava seguro. Joy Boy escolheu propositalmente 800 anos porque acreditava que levaria exatamente esse tempo para que o corpo de Zunisha estivesse pronto para colocar o reino para fora. E é por isso que Gold Roger apelidou essa explicação cômica de Laugh Tale. Acredito que seja por isso que Gold Roger mencionou que eles haviam chegado cedo demais. E é por isso que Roger afirma que o tesouro é vasto. E também é por isso que a fruta de Luffy é tão importante, pois ela será responsável por aumentar o reino para o seu tamanho original e trazer de volta a grandiosidade que foi esse reino um dia. Olhem essa possível dica do Oda sobre o que pode ser e onde pode estar o tesouro, mais precisamente nos cabos gêmeos dentro do estômago da Labum. Seria basicamente o mesmo que aconteceu com o país de Wano, ficando preservado embaixo das águas por vários séculos. One Piece é o Reino Antigo. O maior tesouro que pode haver é uma terra não reclamada. Em um mundo onde a realeza é transmitida através de linhagem, onde os dragões celestiais são reverenciados como deuses e vivem acima dos plebeus metafórica e literalmente, este é o maior tesouro que pode existir. Aquele que o reclama torna-se rei. Nós acreditamos que o povo que vive dentro de Zunisha é na verdade o povo lunariano, porque eles provavelmente são os únicos que conseguiriam resistir a esse ambiente por tanto tempo. E quando a ilha for reestruturada no nosso mundo, eles provavelmente vão voltar e talvez lutem do lado de Luffy contra o governo mundial. Eu também acredito que esse foi o tema oculto no discurso do Dr. Hiluluki, quando Dalton perguntou se o mesmo valia para o país. Não importa quanto o governo mundial tentasse erradicar a existência dessa terra, a terra não poderia
poderia ser esquecida, e portanto, não morreria nunca. Toda essa teoria pode ter algumas referências da própria Terra do Nunca de Peter Pan, cujos habitantes não envelheciam nunca. Aliás, faremos um vídeo no futuro falando sobre isso, pois o próprio mapa dessa terra pode ter algumas referências que o Oda utilizou, como a Ilha da Caveira, que se parece muito com Hashinozo. Mas vamos seguir com esse vídeo. Acreditamos que o D significa Dream, que por sua vez significa sonho. O reino antigo era chamado de Reino dos Sonhadores. Era um reino que se empenhavam na filosofia de perseguir sonhos e propósitos. As pessoas dessa terra viviam para realizar os seus sonhos, e todos nesse reino tinham seus próprios sonhos malucos e todos riam dos sonhos malucos um dos outros. Mas no final, todos se apoiavam para perseguir seus sonhos e nunca desistir deles. É assim que a sua civilização ficou tão grande e próspera. E isso combina perfeitamente com o que vimos nos últimos capítulos em relação a Vegapunk e sua teoria sobre a origem das Akumas no Mi. Além disso, todas as pessoas desse reino compartilhavam uma característica estranha. Quando um sonhador morre, ele morre sozinho, sabendo que seu sonho será passado para o próximo D para que realize seus sonhos. A vontade dos D é essa: os sonhos têm vontade própria, assim como dito pelos Gorosei sobre as Akumas no Mi Zoan. Mas todos tiveram bons sonhos? Não, provavelmente haviam sonhadores malignos. Algumas pessoas podem ter sonhos perigosos, e além disso, o que acontece quando dois sonhos se chocam diretamente? O que acontece quando dois sonhos se opõem? Acho que é esse o papel que Barba Negra, Marshall D. Teach, desempenhará. Luffy e Barba Negra terão uma luta por seus sonhos, e isso provavelmente aconteceu com Joy Boy e o próprio In, e ambos lutaram pelos seus objetivos na guerra que levou a todos os eventos que narramos anteriormente. Certo, digamos que essa teoria insana e divertida esteja certa e o tesouro One Piece seja realmente o reino antigo inteiro. Mas o que estaria em Laugh Tale que indicaria isso, e qual seria o papel de Luffy nisso tudo? Porque Zunisha reconheceu os tambores da libertação e veio imediatamente para presenciar o nascimento do novo Joy Boy. E o que realmente significam esses tambores? Bom, aqui está a grande questão por trás de tudo. Uma questão que existe há mais de um quarto de século. Como sempre, as dicas estão aí o tempo todo. Vamos lá. Já se passaram 25 anos e mais de 1000 episódios e capítulos. Acho que está na hora de aprendermos o que é tudo isso. E aqui vamos para alguns critérios sobre o que pode estar em Laugh Tale baseado no que o Oda já nos contou. Critério número 1. Tem que ser um tesouro real e inquestionável. Vai ser algo que as pessoas vão olhar e reconhecer imediatamente o seu valor. Na série nós vimos lugares e itens sendo chamados de tesouros pelos proprietários. Mas o que é One Piece, de acordo com essa teoria, não estaria em Laugh Tale, mas sim dentro de Zunisha. Então para One Piece esse não seria o caso. Critério número 2. Tem que ser algo sugerido desde o início e fará todo sentido assim que virmos. Um exemplo disso é o nome de Gold Roger. Dado que sabemos sobre o clã D, o papel de Roger na história e a natureza intrigante do governo mundial, já poderíamos ter juntado tudo isso muito antes de ser revelado no mangá. E por fim, o critério número 3 é um tesouro que dará a quem encontrar algum tipo de escolha. Os piratas do Roger haviam chegado realmente muito cedo? Talvez não haja uma hora certa. Mesmo quando Luffy o alcançar, tudo indica que o tesouro estará pronto para ser usado e provavelmente a sua fruta será a chave para tudo isso. Parafraseando Rayleigh, a resposta que você chegará pode ser diferente da nossa. Portanto, o tesouro é 1. Inegável, 2. Sugerido desde o início na obra e 3. Oferecerá a quem encontrar uma escolha. Agora vamos para suposições. Nosso palpite é que o tesouro de One Piece estará de algum modo relacionado à música. Saque de Binks? Calma, vocês já ouviram essa algumas vezes aqui no canal. Vamos trazer algo mais complexo aqui. E para isso, vamos voltar um pouco no arco de Wano, ainda no capítulo 1043. Nós vemos uma referência à música quando Zunisha pôde ouvir os tambores da libertação. Não é apenas música no sentido óbvio da palavra, há também uma ênfase no riso e nas batidas do coração em One Piece, onde cada personagem tem uma risada única, que inclusive é uma característica marcante de muitos personagens. As batidas do coração e o riso são a música que os humanos fazem. Até os olhos de Luffy podem ser uma referência a um símbolo musical, que se chama a fermata. Mas esse assunto em específico vai ficar para a parte 2 desse vídeo, onde vamos abordar a música que compõe o universo de One Piece. Nesse vídeo em específico, vamos focar em outra coisa. O que mostraria ao mundo que o momento da libertação do Reino Antigo chegou? O que demonstraria para Zunisha que é hora de sua punição acabar? O que está em Laugh Tale é um gongo. Um gongo dourado gigante muitas vezes maior que o sino dourado de Shandora. Além disso, é claro que haverá algo que conte a história do século em branco para que quem chegar a essa ilha possa saber exatamente o que fazer no momento certo. Apenas um toque desse gigantesco gongo será capaz de ser ouvido por Zunisha, que virá imediatamente para libertar o Reino Antigo. Isso é absurdamente maluco, mas estamos falando de One Piece afinal. Agora deixe-me dizer-lhes porque isso faz muito sentido. Já falamos aqui no canal diversas vezes sobre a importância da Ilha Drum, inclusive fizemos um vídeo inteiro dedicado a isso. Como é o lugar onde ouvimos falar do clã D, e como a Kureha, as montanhas de Drum e até
até o próprio Chopper podem ser a chave para alguns dos mistérios de One Piece. Na verdade, essa ilha inteira pode ser a resposta para o final da obra, e assim como o nome verdadeiro de Roger, nós já poderíamos ter descoberto isso há muito tempo. Mas embora o tambor esteja presente em todo o país de Drum, o tesouro não é um tambor. A ilha Drum pode ser lida como a ilha Doramu. Dora significa gongo, e o sufixo mu pode significar 100. Dora, mu, 100, gongo. Esse gongo que outrora esteve em Drum se foi. Vamos dar um passo para trás e falar sobre o som desse instrumento. O som de tambores e gongos aparece em muitas outras partes importantes da história, mas não da maneira que você pode estar acostumado a ouvir. É o lendário Dom. One Piece esteve conosco todo esse tempo, nós simplesmente não percebemos isso. Agora deixe-me abordar isso de outro ângulo. O Oda adora metáforas visuais, truques, foreshadowings e trocadilhos. Falando sobre esse dom, o Oda diz o seguinte: eu apenas desenhei um efeito sonoro que eu acredito que possa ser aquela cena em particular. Inicialmente nós pensamos que One Piece poderia ser uma bateria ou um tambor gigante. Então pesquisando sobre isso em teorias na internet, nós encontramos isso. São basicamente símbolos que são tocados quando bateristas executam técnicas numa bateria. Observem bem esses símbolos em particular. De uma maneira muito pirata, o X marca o local. Vira um tambor comum ou uma bateria de lado e você obterá um gongo. Lembra quando dissemos que One Piece será algo sugerido desde o início? Na verdade, isso estava ali o tempo todo, mais especificamente na logotipo da obra, e fica mais óbvio ainda no logotipo simplificado. Visualmente, acho que isso também pode ser o que o chapéu de palha representa. One Piece, tanto na forma do Dom quanto do chapéu de palha, esteve conosco durante todo esse tempo. O gongo já foi mencionado no título do capítulo 15, mas nesse capítulo não houve nenhuma menção a gongo no capítulo em si, porém curiosamente eles falam bastante sobre tesouros. O próprio Chopper, que nasceu na ilha de Drum, usa bastante o gongo em seus ataques, e nós acreditamos que ele pode ter um papel muito importante ainda não revelado na história, e além disso, os gongos são uma parte proeminente da cultura japonesa e da maioria das culturas, na verdade, como nessa imagem, por exemplo. Dito tudo isso, como essa história seria contada para que Roger e seu bando soubessem que chegaram cedo demais para usar o One Piece? Agora sim, vamos usar a música mais famosa da obra para completar essa teoria. Mais precisamente, para revelar a última peça que falta nisso tudo. O Sake de Binks é uma música incompleta. No One Piece está o resto da música, que será uma história que tem partes iguais de comédia e tragédia. O que está em Laugh Tale seria um gongo gigante completando o conto do Sake de Binks. Um gongo que é pronunciado pelo sino de Shandora, os repetidos Dom e o chapéu de palha que Luffy herdou. Ah, e lembrem-se, esse som estava presente em basicamente todo o arco de Wano. Diante de tudo isso, podemos fazer algumas especulações. A primeira, eu acho que a decisão que Luffy terá que tomar será tocar o gongo ou não. Acho que isso pode despertar Zunisha, que será a criatura que pode potencialmente virar o mundo de cabeça para baixo, assim como um Buster Call. Ele libertará a arma Pluton e por consequência o próprio reino antigo, que atualmente habita dentro dele. 2. Diante daquele vasto tesouro que era de fato real, Luffy não irá rir. Porque diferente de toda sua jornada até aquele momento, naquele ponto de sua história, Luffy vai entender que depende dele a liberdade completa do mundo e tocará o gongo em silêncio, assim como fez no fim de Marineford. E 3. O tesouro em Mary Joyce e possivelmente em outros lugares também pode ser instrumentos musicais, assim como as montanhas de tambor no reino de Drum. Alguns instrumentos também podem estar escondidos no próprio país de Wano. Quando tudo for tocado junto, provavelmente ao fim da guerra, talvez seja assim que alcançaremos a harmonia perfeita e com isso a festa e o grande banquete que finalizará a obra de One Piece. E uma última coisa, enquanto preparávamos esse vídeo, nos deparamos com a música final de One Piece, Stampede. O filme é sobre a luta por um tesouro que pertenceu a Roger, um Eternal Pose para Laugh Tale. E adivinha como se chama a música final? Isso mesmo, gongo. E cara, mesmo que essa teoria não esteja certa, com certeza tem algo importante aqui, pela quantidade de detalhes que essa teoria traz, que estão espalhados por toda a obra do Eiichiro Oda. E essa é a melhor parte, conversar com vocês sobre as possibilidades que se abrem com essa teoria e tentar chegar um pouco mais perto do fim de One Piece e os segredos desse mangá. Comentem aí embaixo o que vocês acharam e o que acrescentariam nessa teoria. E aguardem, pois faremos uma parte 2 falando sobre a importância da música em One Piece e será um dos vídeos mais interessantes que já trouxemos aqui. Afinal, a vida é um conto de risadas sem fim e sem sentido. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram e se inscrever no canal se ainda não são inscritos. Essa teoria foi fortemente inspirada em duas teorias que encontramos na internet, uma no Reddit e outra no usuário do Twitter. Os dois links estarão na descrição, espero muito que vocês deem uma olhada, porque nós acrescentamos bastante coisa por aqui, mas é interessante ver a visão do autor sobre isso. Muito obrigado se assistiram esse vídeo até o final e não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram
Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu!